Será que mesmo em meio às crises, sua casa pode se tornar um lugar de esperança? No estudo de hoje, nós vamos descobrir como Deus pode usar momentos inesperados para tocar vidas e transformar um lar num espaço de fé, mudança e novos começos. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que alegria, que bom podermos estudar a Bíblia, estarmos juntos aqui, crescermos no conhecimento. Esse é o propósito que a gente tem aqui como TV Novo Tempo, como Rede Novo Tempo de Comunicação, como rádio, como web, nossos estudos digitais. Falando nisso, semana que vem a gente vai ter um estudo da nossa esperança, certo, meu diretor? O poder da oração será o nosso estudo no próximo mês, agora no mês de março. Poder da oração, um estudo da nossa instrutora bíblica virtual. Você sabe que todo o material que a gente apresenta, seja da esperança, seja as nossas revistas, eles são colocados à sua disposição sem nenhum custo. Está aqui, ó. É só você fazer contato com a gente, é só você... O que vem primeiro aqui hoje? Então, WhatsApp, 12982 44 44 49. Está aqui, ó. 12982 44 44 49. Só escrever, eu quero estudo. Lar, doce lar. Vai receber um link. O novotempo.com/escola bíblica, lá você vai escolher qual é o estudo que você quer, depois preenche seus dados, você vai receber na sua casa. 12982 44 44 49. Eu prefiro ligar para a equipe atender e já fazer o cadastro ali. Então é simples, está aqui já, ó. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Só ligar. Simples, fácil, rápido, vai receber na sua casa. Essa é a nossa revista que nós estudamos aqui, estamos estudando durante o mês de fevereiro. É o nosso primeiro lançamento de 2026. Sugestões, dicas para você ter uma casa mais tranquila, feliz, construir um ambiente agradável, mesmo diante dos desafios que todos nós temos. E tem, né? Você tem percebido que a gente tem estudado exemplos de famílias, dificuldades, desafios, desarmonia, mas como o Senhor trabalha. E essa semana, como nós podemos tornar o nosso lar um lar que pode abençoar outras pessoas, que pode abençoar gerações, que podem fazer com que netos, filhos, netos, bisnetos tenham uma influência de entrega ao Senhor. Como nós podemos fazer isso? E hoje nós vamos estudar mais uma história bíblica de transformação. Um ambiente familiar que não era um ambiente de adoração a deuses pagãos, não um ambiente religioso. E em determinado momento a salvação, o Deus verdadeiro é apresentado a esta casa. E essa é a maior bênção, o maior presente, a maior transformação que pode acontecer numa casa. Talvez estou falando para você que passou por esse processo de transformação recentemente, então vocês estão vivendo isso, sabem o que isso significa. Mas talvez eu estou falando para você que parte da sua casa nem todos
se entregaram, nem todos tiveram a vida transformada. Você tem lutas. Acredite, o Senhor tem objetivos. O Senhor não desiste, nunca desista. Talvez eu estou falando para você que abandonou os caminhos. Sua família um dia foi uma família que buscou intensamente o Senhor, mas ao longo da jornada, algumas coisas aconteceram e vocês abandonaram. Não esqueça, o Senhor tem um olhar para cada um. É isso que nós vamos conversar hoje e eu espero que você seja motivado. Vamos orar. Senhor, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez e vamos ver como o Senhor deseja salvar famílias, como o Senhor usa situações, ambientes, pessoas para que nós sejamos impressionados, nossa casa seja impressionada e transformada. Por favor, meu Deus, nos dê sensibilidade, que o Espírito trabalhe na nossa mente. E eu oro por aqueles que talvez tenham alguém da sua casa longe dos caminhos. Toca no coração destes, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 16. Esse é o contexto dessa história, né? A gente vai ler, deixa eu só conferir a partir de que verso que nós temos aqui, é o verso 20. Antes da leitura do verso 20, eu só quero contextualizar essa história, começa lá no capítulo 16, no verso 11, quando nós temos Paulo indo para a cidade de Filipos, é onde nós vamos ter esse ambiente. Lá nós vemos que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois ela foi batizada, ela e a sua casa. Na sequência, no verso 16, aconteceu que indo nós por um lugar de adoração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Originalmente é um espírito de uma cobra, cita o espírito de Piton. Isso é associado à mitologia, o deus, né, dentro da mitologia, Apolo matou em Delfos uma cobra, Piton, e por isso as sacerdotisas de Delfos tinham o poder adivinhador, que é o que acontece aqui, de adivinhar o futuro. E essa jovem, possessa de espírito adivinhador, na qual adivinhando dava lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora esse espírito saiu. E o que acontece aqui? Vendo os senhores que eles desfizera a esperança do lucro, agora agarram Paulo e Silas, né? Porque Paulo libertou aquela jovem e os senhores usavam aquela jovem com esse espírito adivinhador para obterem lucro. E agora esse espírito, né, esse demônio foi expulso, eles arrastaram, e diz o verso 20, levaram aos pretores e disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles estavam preocupados com, né, o dinheiro, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Eu vou agora já vou retomar o verso 20, porque o verso 20 está aqui. Deu para entender qual é o contexto? Eles foram para Filipos, Lídia se converte, depois eles procuram um lugar de oração, vem aquela mulher com espírito adivinhador que fica ali atrás de Paulo, até que um dia
até que em determinado momento Paulo expulsa, e aquilo trouxe para aqueles senhores, porque aquela era uma fonte de lucro, trouxe problemas. E eles dizem, né, esses homens trazem para a gente costumes que nós não podemos, isso aqui é importante, nós não podemos receber essas práticas, porque nós somos romanos. Isso é importante ao longo da história. E aí eles são enviados por carcereiro e eles são presos. E levando os magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos aceitar nem praticar, porque a gente é romano. Então a multidão se levantou unida contra eles, e rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites e lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse recebeu a ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os no tronco, para que eles ficassem totalmente seguros. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Reação de Paulo e Silas diante da adversidade, diante de um ato injusto. Cantavam, louvavam ao Senhor. E isso trouxe para todo o ambiente, diz o texto, influência. Não podemos esquecer do verso 20. Eles trazem uma prática que nós não podemos ter, porque nós somos romanos. E agora nós temos o carcereiro, um carcereiro que tinha hábitos, costumes, um carcereiro que era romano, que exercia um poder sobre aqueles que estavam ali sob seu controle, e que os prende de forma severa. E a gente tem vários detalhes nessa história que são importantes para a gente entender qual vai ser o clímax aqui. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Não há nenhum aprisionamento humano que tenha força sobre uma ação divina. Não esqueça disso. Não há nada que aconteceu na nossa história. Não há nada que podem fazer contra você. Não há nenhum mal que podem ter cometido com você que te aprisione emocionalmente, que o Senhor não possa libertar. Não há nenhuma corrente que possa te prender, que o Senhor não possa desfazer. A gente não pode esquecer disso, porque nada pode ser contra o Senhor quando Ele deseja cumprir os seus propósitos. Todos os presos foram libertos. O que seria uma reação normal diante desse cenário? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Dentro da cultura, dentro do ato de um carcereiro perder os presos que estavam sob sua responsabilidade, a sentença de morte viria sobre ele. E isso traria para ele publicamente desonra. Por isso ele procura suicidar-se. Ao invés de ser desonrado publicamente, ele prefere tirar a vida. Por isso ele reage dessa maneira. Ele pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Nós estamos todos aqui, diz o texto. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Qual é o grande objetivo do céu?
qual é o grande plano do Senhor para a nossa vida pessoal? O que o Senhor deseja com você e comigo? Às vezes nós pedimos muitas coisas para o Senhor e está tudo bem, eu entendo. Nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos propósitos, nós queremos libertação, nós queremos cura e temos que clamar, temos que pedir. Mas o grande objetivo do Senhor para cada um de nós, pessoalmente, é a salvação. Neste momento, todo o céu, neste momento, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse momento, a ação do Espírito na mente de cada pessoa no mundo inteiro é para que essa pessoa seja convencida do seu pecado e seja salva. O Senhor faz isso incessantemente. Quando a gente acordou hoje de manhã, o Senhor disse: eu vou salvar você. Eu quero impressionar o seu coração. E o Senhor faz isso. É através de uma música que a gente ouve, é através de um programa que a gente assiste. E talvez você ligou aí, agora no programa. Talvez você está assistindo a Novo Tempo nos últimos dias, não conhecia de forma extraordinária. Como você parou aqui? Não foi por um acaso, queridos. Não existe acaso quando nós estamos falando de salvação. Existe intenção. Mas a história não para aí. Porque quando o Senhor impressiona nosso coração, de alguma forma o Senhor deseja que a salvação seja levada para o nosso ambiente familiar. Mesmo que talvez haja uma rejeição, mas nós somos chamados para sermos luz ali onde nós estamos. E se eu estou falando para você, que é a única pessoa que vive como Jesus gostaria que você vivesse aí na sua casa, você é a única pessoa que pode dizer que eu sou um cristão, eu amo Jesus, você é uma luz ali. Por isso não se iluda, não se envolva com aquilo que o falso cristianismo tem apresentado, sabe, com uma mescla de propósitos do mundo, de riquezas desse mundo, de prazeres desse mundo, porque hoje a gente tem um falso cristianismo que misturou, a gente não sabe mais se a gente acredita na eternidade ou se a gente constrói nosso mundo de eternidade, né? Não é a eternidade aqui na terra. Entende o que eu estou dizendo? O inimigo de Deus, ele é astuto. Quando o cristianismo começa a ser visto positivamente, o que é feito? Isso aconteceu na Idade Média e se repete. Está na moda ser cristão. E aí vêm os impostores que se chamam cristãos. Na Idade Média, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, mas daí ela perdeu sua essência. Hoje, nós queremos muitas vezes que a nossa religião se torne a religião oficial. Eu vou dizer a você, queridos, cuidado, porque quando nós desejamos isso, ao longo da história nós percebemos que a religião perde sua identidade. Nós somos chamados para ser luz. A história não para aí, como eu mencionei, porque o Senhor quer transformar um coração para que outros corações sejam transformados. E aquele carcereiro perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. E o que eles fizeram? Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Perceba só. Um homem que é salvo de um ato de tirar a própria vida,
que o Senhor resgata e que agora se torna uma peça fundamental para que toda a sua casa seja salva. Querido, se o Senhor está chamando você, se o Senhor está querendo impressionar seu coração, se o Espírito Santo está falando a você, não rejeite, entregue, aceite, porque o Senhor está querendo que você seja uma bênção ainda maior no seu ambiente, na sua família. Você não precisa chegar lá e querendo pregar para todo mundo agora, não. A história do carcereiro, e talvez até possa ser, né, porque a gente não sabe, às vezes a gente se apresenta e o poder de transformação nosso pode impressionar tanto aqueles que estão perto da gente, que eles vão querer saber o que acontece. Por isso, seja sensível, deixe que o Espírito te use, porque para alguns pode haver dúvida, como houve dúvida quando Paulo se converteu. Será que ele realmente está transformado? Por isso, não queira que todos aceitem no seu ritmo, que todos aceitem o que você entendeu, porque cada um tem o seu tempo. Simplesmente seja bênção, seja luz, seja o indivíduo mais agradável que pode existir, porque Jesus está no seu coração. E se todos forem como foi a família do carcereiro, que isso aconteça. Agora faça, se não acontecer imediatamente, vá com calma, com tranquilidade. Porque muitas vezes os filhos que já estão grandes não entendem isso, esse processo. Então vá com calma. O cônjuge talvez não entenda esse processo ainda. Vá com calma, porque o Senhor quer que você seja uma bênção. Se todos estiverem reunidos, amém, mas que eles sejam influenciados por você. Por quem você tem se tornado. Essa é a maior pregação. A maior pregação, a maior influência é o que o Senhor fez no nosso coração. O texto não diz, mas o carcereiro com certeza reuniu todos, contou o que havia acontecido, contou o poder extraordinário de atuação daqueles homens, homens que já haviam se tornado conhecidos na cidade de Filipos, homens que estavam ali realizando poder, realizando milagres pelo poder do Senhor. E o carcereiro foi o testemunho na sua casa. Você é o único? Já faz tempo? Não desiste. Simplesmente seja um cristão doce. Na realidade, não existe um cristão amargo, né? Se é amargo, não é cristão. Seja doce. Revele. Revele o que Jesus está fazendo no seu coração e na sua vida. Eu estou falando para você que já teve essa experiência, já viu. Deixa eu recordar uma coisa importante com você. Talvez eu estou falando para você que já nasceu num ambiente cristão, todos são. Talvez ninguém da sua casa abandonou. Eu gosto de relembrar a história, como que o Evangelho chegou, porque em algum momento lá atrás, alguém como o carcereiro foi impressionado. Alguém como carcereiro perguntou o que eu preciso fazer para ser salvo. E esse lá atrás, que aceitou, veio trazendo geração em geração e chegou até você. Conte isso para os seus filhos. Conte isso para os seus netos. Eles sabem a história de transformação que tem acontecido, que aconteceu na sua casa, que aconteceu na sua família. Conte. Essa foi a história do carcereiro. Todos da sua casa, naquele dia, ouviram a mensagem. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, eles e todos os membros da casa foram batizados porque creram e aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não é impressionante? O detalhe da narração que Lucas faz no livro de Atos, eles estavam feridos, maltratados por aquele homem que estava ali. Mas agora ele curou as feridas,
porque ele foi impressionado pelo poder do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma outra coisa para você, queridos. Não há ninguém que o Senhor não esteja impressionando o coração, por mais duro que este indivíduo possa parecer. Sabia? O Senhor é insistente em salvar. O Senhor não vai violar minha liberdade para escolher, mas o Senhor vai ficar me impressionando todas as horas para que eu abra o coração. E se eu estou falando para você agora que precisa abrir o coração, é o Espírito de Deus que está dizendo para você, para que você aceite, para que você seja transformado, para que você retorne e toda a sua família veja o poder transformador. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Queridos, quando a fé é praticada no cotidiano, ela alcança pessoas, ela transforma histórias e ela glorifica a Deus. Foi isso que Paulo e Silas fizeram naquele dia na prisão. Eles impressionaram o carcereiro e toda a sua família foi transformada. Assim como o carcereiro foi testemunha da postura dos apóstolos, da confiança que eles tiveram em Deus e da coerência de sua fé, muitas pessoas observam a fé vivida dentro dos lares cristãos. Às vezes o indivíduo pode não falar nada, mas ele está observando. Eu sei que nós não temos lares perfeitos, mas clamemos pelo poder do Espírito para que a gente seja uma influência positiva onde nós estamos, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão perto de nós. Lares que escolhem servir ao Senhor se tornam testemunhas vivas do Evangelho. E minha pergunta hoje para você é: você quer servir ao Senhor? Você quer? Você quer que a sua família seja uma influência para aqueles que estão ao redor? Você quer ser uma influência para a sua família? Você quer que eles sejam impressionados pelo poder de Jesus Cristo na sua vida? Abre o coração. Pastor, mas eu não consigo abandonar esse vício, eu não consigo me arrepender desse pecado. Clame ao Senhor e o Senhor vai transformar você e seja uma bênção para aqueles que estão perto de você, aqueles que estão na sua casa. É só abrir o coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o coração. Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado por essa história. O Senhor impressiona corações. Os romanos não podiam aceitar as práticas? Podiam. Se abrissem o coração, eles podiam aceitar as práticas cristãs. Foi isso que o carcereiro provou. Pai, queremos abrir o coração para sermos bênção. Se alguém precisa abrir o coração para ser transformado agora, eu clamo em nome de Jesus Cristo que Ele abra pelo poder do Espírito. Em nome do Salvador. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sua família. A gente se vê amanhã.